intuitiva. Houve uma penetração profunda em certos estados, consequentes às minhas investigações, que não tenho por que mencionar aqui, mas dos quais posso, não obstante, anotar a correspondência exata com minhas comprovações pessoais. Em resumo, os fatos positivos estabelecidos durante minha visita à Sra. B. são os seguintes. Ao meu lado, sendo eu completamente desconhecido para ela, teve conhecimento da existência de uma mulher, médium de grande valor, com quem tenho experimentado por muito tempo, disse sua idade exata, 25 a 26 anos, e seu nome, Rena. Ela viu a existência de outro ser vivo, intimamente associado às nossas experiências, que falou ser minha esposa. Finalmente, descobriu meu próprio nome. O nome Pablo, pronunciado 2 vezes, não se refere a nenhum ser de interesse para mim ou para Rena. Relatório da Marquesa de Montebello. Fui ver a Sra. B em 2 de junho de 1920, pela manhã. Eu tinha encomendado uma Karen e uma consulta anônima através do professor Carlos Richetti, e aquela mulher com certeza não sabia quem eu era. A Sra. B fez-me sentar na frente dela, pedindo que eu não pensasse em ninguém. Uma mesa nos separava, na qual ela me disse para colocar minhas mãos, sem luvas. Nenhum preparativo, nenhum acessório, não adormeceu e quase imediatamente falou: um espírito está ao seu lado, ele ainda não acabou de se formar, mas é de um parente muito próximo de você. O nome dele começa com ele. Eu inclinei a cabeça, ela continuou, é Luiz. Com efeito, eu disse, era o nome do meu filho. Ela acrescentou, ele morreu de maneira súbita e violenta. Ele morreu durante a guerra. Eu respondi que não. Depois, ela elevou as mãos o mais alto que pôde. A seguir baixou os braços bruscamente, dizendo-me, no entanto, ele faz sinais de que caiu deste modo em morte súbita, instantânea. Neste ponto eu respondi, é assim mesmo, meu filho morreu de um raio. Ela continuou, agora posso vê-lo claramente. Ele é parecido com você na parte alta do rosto, não na boca, e ele tem mais de você do que do pai. Era verdade. Ele ama muito você, você e a esposa são suas grandes afeições. Ele está feliz pelo fato de você se entender melhor com ela do que quando ele estava vivo. Aí a Sra. B me falou coisas exatas, muito íntimas e que ninguém sabe. Ela continuou, ele deixou 3 filhos, 2 meninos e uma menina pequenina. É exato. Depois perguntei à Sra. B se seria possível ver uma avó que eu amava com muita ternura. Passados alguns instantes, disse-me, estou a vê-la, parece muito velha. Mas seus olhos são vivos e cintilantes. Faz sinais de que escrevia muito. Com efeito, minha avó passava parte do tempo coletando lembranças e cartas de família e de seus amigos, das quais deixou vários livros. A Sra. B também diz, ela gosta de ver você rodeada dos escritos dela e de todos os objetos que a cercavam. Ela amava você de paixão e está sempre com você. Vejo ao longe uma forma borrosa de uma mulher jovem e delicada, morta há muito tempo, também está perto de você. Depois de refletir, reconheci que o retrato correspondia à silhueta de minha mãe quando eu era criança. Antes de terminar, a Sra. B me disse, você tem uma amiga entre as pessoas do seu relacionamento que vai precisar ser amparada e consolada, porque ela vai ter um grande desgosto. Naquele momento, não havia pensado em nenhuma de minhas amigas. No dia seguinte, uma mulher que vejo com frequência, mas que geralmente não me fala sobre seus assuntos íntimos, confidenciou-me estar em grande tristeza e sofrendo cruelmente. Devo dizer que essa extraordinária clarividência não tem como causa telepatia. Seguindo as instruções, meu cérebro era uma página em branco e fiquei transtornada quando ela me falou sobre meu filho e sua morte horrível. Por último, eu não estava pensando nos escritos de minha avó e o mesmo aconteceu com todos os assuntos tratados por ela. Esta entrevista durou apenas meia hora e a Sra. B estava tão exausta que faltou pouco para ela passar mal. Marquesa de Montebello. Relatório do Dr. Marage, sessão de 1 de junho de 1920. Duração da sessão, 1 hora. Fatos exatos. 1. Você teve uma irmã, que faleceu por volta de 1875, chamada Maria. Exato, só que ela era uma cunhada. 2. Vejo um senhor, aparência doentia, cerca de 45 anos, moreno,
cabelo comprido penteado para trás, grandes bigodes retorcidos, diz Alexandre pai. A descrição responde a um irmão, que morreu perto dos 45 anos. O nome de nosso pai era Alejandro. Fatos em parte inexatos. Primeiro, descrição muito aproximada de um dos meus antigos professores e de uma pessoa situada ao seu lado que parecia se chamar Francisca. Esse nome de Francisca, na verdade Francesca, de origem italiana, me faz supor que se tratasse do professor M. Segundo, descrição muito aproximada de outro de meus antigos professores. Terceiro, eu me ocupo de dois jovens chamados João e Pablo. Durante a guerra, ocupei-me de um refugiado do norte, primo meu, chamado João, morto em 1917, em uma fábrica de eletricidade. Tenho um afilhado também chamado João e ocupo-me dele uma vez por ano para enviar-lhe um presente de Natal. Pablo é desconhecido para mim. Fatos inexatos. Primeiro, um sábio chamado Nicolás está interessado no meu trabalho. Ele morreu de câncer. Nicolás, desconhecido. Segundo, eu irei descobrir um remédio para curar a tuberculose. Observações. Primeira, a senhora B opôs-se a que eu anotasse qualquer coisa por escrito. Segunda, como ela não estava pronta, conversamos primeiro sobre coisas indiferentes por cerca de um quarto de hora, então ela me contou sobre Maria e Alejandro pai. Longo intervalo de novo. Como eu acreditava que a sessão estava terminada, com certeza falei de nossas ocupações e do gênero de pesquisas a que eu me dedico. Aí foi quando ela falou dos meus professores. Em resumo, únicos fatos a reter. Primeiro, o nome e data da morte da minha cunhada Maria. Segundo, descrição do meu irmão. Terceiro, nome do meu pai. Dr. Marage. Relatório da Sra. R. Sessão de 1º de junho de 1920. O início da sessão foi bastante impreciso. A Sra. B disse-me que tenho fluidos extraordinários. Os fluidos atrapalham porque os espíritos todos se precipitam sobre mim, daí a confusão. Depois, aos poucos, as visões vão ficando mais precisas e tornam-se verdadeiramente notáveis. A primeira é um homem cujo nome ela diz imediatamente, Henrique. Este homem é alto e magro. Seus olhos são muito expressivos. Eu reconheço meu cunhado, que morreu anos atrás. Henrique dá detalhes extremamente precisos e espontâneos dos seguintes membros da minha família: seu filho mais velho, que ele diz chamar-se Pedro, exato, de seu segundo filho, cujo nome não diz, mas de quem anuncia o próximo casamento, exato e até agora secreto, de sua viúva, minha irmã. Ele me agradece por ter zelado muito por esta última, exato, recomenda-me sua esposa e filhos. Todos esses detalhes são realmente admiráveis e impressionam-me vivamente. A vidente continua dizendo que Henrique traz alguém com ele e ela descreve outra visão. Ele é um homem muito alto. Seus olhos são extremamente vivos. A barba, muito grisalha, divide-se em duas partes para baixo. Ele fala muito rápido, a tal ponto que a vidente mal percebe o que ele diz e pede para ele ir mais devagar. Esses detalhes são absolutamente característicos do meu marido. Eu fico calada. A vidente acrescenta, ele tem um ferimento na cabeça. A testa está perfurada por uma bala, ele teve uma morte brutal na guerra. Isso é correto, mas não sei de que ferimento ele morreu. Peço que me diga se ele sofreu. Resposta, ele não sofreu. Morreu instantaneamente. Lamenta-se de não ter podido escrever antes de partir, de morrer. Fala que cumpriu seu dever até o fim. E que sofreu por ter de arrastar tantos homens para a morte. Este último detalhe é interessante porque aparece mencionado na citação da ordem do dia do meu marido, que com sua palavra impetuosa e por seu exemplo, arrastou seus homens para o assalto fatal. Depois, a Sra. B teve como um momento de êxtase, falando com grande eloquência. Assim falava meu marido, dizendo-me coisas muito lindas e absolutamente de acordo com o caráter e pensamento do meu marido. Eram frases de ternura para mim e de incentivo e recomendações para os meus dois filhos, para nós três. Tudo isso era íntimo demais para que me seja permitido detalhar. Direi apenas que as palavras repetidas pela Sra. B eram justamente aquelas que meu marido teria dito. As próprias frases eram suas frases familiares,
as usadas em suas cartas íntimas. Uma frase que me comoveu especialmente era a mesma, textualmente, em uma de suas últimas cartas. Eu tinha dado a ele, dizia, a felicidade absoluta. Terceira visão. Após uma pausa, a senhora B descreve outro homem falecido recentemente. Ele se parece comigo, mas seu rosto é mais estreito. Seu nome começa com S, é o seu nome de família. Bem, meu pai, que morreu recentemente, era de fato chamado essa descrição física exata. A senhora B continua, ele quer que digam a você que é para não ter nenhuma preocupação por causa de dinheiro. Bom, é fato que, depois da morte do meu pai, e principalmente do meu marido, tive grandes dificuldades financeiras, das quais ainda não estou livre. Quarta visão. A senhora B descreve, por último, e com fidelidade, a minha sogra, repetindo-me palavras familiares que ela havia me dito, agradecendo-me pela felicidade proporcionada a seu filho, etc. Detalhe incrível, a senhora B dá-me, da parte dela, o nome Gabi, pelo qual minha sogra sempre me chamava e que somente ela usava. Eu falei apenas sobre os traços característicos das visões da senhora B. Mas ela me contou uma infinidade de coisas exatas, expostas, segundo ela, por seus interlocutores invisíveis, sobre minha mãe, meus filhos e seus caracteres e sobre minhas preocupações. Esses detalhes são de tal modo verdadeiros, tão de acordo com meus pensamentos, que poderíamos acreditar que ela os leu. Relatório do Sr. de Brat, resumo da sessão na casa da Sra. B em 8 de junho de 1920. Cheguei a Paris do exterior em 7 de junho de 1920, depois de uma viagem ao exterior, e visitei aquela médium no dia 8. Eu era totalmente desconhecido para ele e minha visita não foi preparada com antecedência. Quando eu ia entregar-lhe meu cartão, ela me impediu dizendo: Senhor, prefiro não saber de nada por antecipado. Sentamo-nos e, após algumas frases indiferentes, ela disse-me: Você tem à sua volta uma multidão de espíritos, entre eles, vejo um homem alto com barba, ele tem uma longa barba, parece clérigo, além de um bispo protestante, há também uma mulher, não muito jovem, de testa larga, rosto oval, queixo fino, olhos de um azul acinzentado, cabelos loiros, esses dados são exatos, resplandecente de luz. Diz o nome de Isabel. Ela ama você e também ama a sua esposa. Ela morreu há 8 anos, de doença pulmonar purulenta. Ela repete esta palavra. Ela quer lhe dar um aviso. Você deve seguir o conselho de sua esposa sobre questões de saúde. Ela tem razão. Ela entende mais do que você pensa em questões psíquicas. Você fará bem em mostrar a ela tudo o que você escreve para o público e em consultá-la. Acrescentou detalhes particulares, exatos, mas secretos, relacionados à minha vida e disse com dificuldade várias vezes o nome de minha esposa, Priscila, com seu diminutivo usual Pris. Ainda falando de Isabel, continuou dizendo, também é preciso proteger Maria, só o nome, que quer entender as coisas psíquicas, mas está enganada, é preciso guiá-la. Ao seu lado está também um jovem chamado Santiago. Você conhece algum Santiago que usa uniforme? Eu disse, conheço vários, é um nome bastante comum. Resposta, este conhece você muito bem. Este Santiago era um oficial de artilharia muito amigo meu, foi morto na França em 1917. Há também um Henri, diz que sua irmã também deve ser protegida, ela está cansada e sua saúde não está boa. Henri é irmão de uma amiga da família, a irmã dele habita em nossa casa. Ele morreu durante a guerra também. Após algumas outras informações, a sessão termina. Todos esses dados e nomes são exatos e oportunos. Os nomes são todos comuns, é verdade, exceto o de minha esposa, mas são os de meus amigos íntimos. Eu conheci todas as pessoas, exceto o pastor, que poderia ser um certo padre G, grande amigo da minha família, mas sua descrição não é completa o suficiente para ter certeza disso. Isabel era muito amiga da minha família. Ele morreu de pleuresia purulenta, como a vidente falou. Numa sessão de escrita automática, em Londres, uma comunicação que se dizia ser de Isabel fazia-me a seguinte promessa: Isabel me acompanharia à França e faria tudo o que pudesse para se manifestar se eu tivesse alguma sessão mediúnica.
S. de Brat. Relatório do Sr. C.H. Bleach. Antes do relatório do nosso colaborador, que será seguido pelo de sua irmã, senhorita Aimee Bleach, faremos uma observação. Temos toda a certeza que é possível se ter, de que a senhora B não conhecia o Sr. Bleach ou sua família, como do mesmo modo ela também era desconhecida para eles. Mas, naturalmente, esta afirmação, fruto de uma investigação rigorosa feita por nós, não teria o valor de prova absoluta dado o papel dos nossos colaboradores na sociedade teosófica e a notoriedade que disso resulta para eles. Publicamos, portanto, os relatos do senhor e da senhorita Bleach tal como são, chamando apenas atenção para os pequenos incidentes das sessões, incidentes que são todos a favor da boa-fé da senhora B. O primeiro desses incidentes, que nada poderia fazer prever, é o seguinte. 10 dias antes da sessão do Sr. Bleach, eu estava com vários amigos na casa da senhora B para experiências de outra ordem, das quais não precisamos falar agora. Não se tratava da pesquisa empreendida. De repente a senhora B disse, aqui há um ser muito luminoso, vestido com um traje oriental, que me diz, Bleach, ou Black, vai vir. Este propósito não foi anotado, mas a senhora B não podia suspeitar que o Sr. Bleach estava, de fato, entre os investigadores que ela iria receber. Eis agora o relatório do Sr. Bleach. 7 de junho de 1920. Cheguei às 10 horas, e depois de esperar cerca de 15 minutos, fui recebido pela senhora B, que tendo me ordenado que me sentasse à sua mesa, disse, você é o Sr. Black ou Bleach. Eu fui avisada há 8 dias por um ser luminoso, vestido ao estilo oriental, da sua visita. Ele tornou a me confirmar isso esta manhã, e quando você bateu na porta, eu imediatamente disse para mim mesma, é ele. A senhora B me disse depois o que ela enxergava luminoso a meu redor, etc. Mas isso é pouco importante. Ela me citou alguns nomes ou algumas iniciais de pessoas, mas de pessoas que não são muito próximas de mim. Todo mundo conhece uma Cecília, um João, etc. Depois de me perguntar o que eu era na vida civil e, sabendo que eu era secretário-geral da Sociedade Teosófica, mencionou, logo após, os nomes de 2 pessoas, damas da ST, das quais uma, Matilde, ia, disse ela, morrer muito em breve, e a outra, Emília, estava muito doente. Mas ontem fiquei sabendo que a senhora B tinha visto várias vezes a pessoa designada como Emília. Consequentemente, há uma associação de ideias com a ST. Ela citou depois o Dr. Default, falecido há 6 anos, membro da ST, e ela não sabia de sua morte. Ela não viu ao meu redor as minhas irmãs ou meu falecido amigo Osterman. Conto a ela alguns episódios da minha vida. Então fala que vi ao meu lado 2 meninas falecidas em 1899. Brilhantes de luz. Depois, o meu amigo Osterman, que ela descreve fielmente, velho, cabelos longos, barba grisalha, etc., que me incentiva com sua fala a perseverar na minha linha de conduta, mas tudo isso não prova lá grande coisa. Se, pelo contrário, ela realmente encontrou em suas visões o nome do seu visitante desconhecido, seria uma prova muito interessante. De todos modos, ela fez que me parecesse assim. A senhora B acrescentou, você ainda tem 5 anos de trabalho, continua a ser dedicado à sua obra. Eu respondo, é possível, mas estou velho e bem que eu gostaria de um substituto. A senhora B, o oriental, me diz, não se preocupe, ele estará pronto no dia em que for necessário. Seu nome será João. Há também uma Maria Ana que vai desempenhar um papel. Esses nomes são desconhecidos para mim entre as pessoas da Sociedade Teosófica. Eu os anoto como me são ditos. C.H. Bleach. Relatamos agora um segundo incidente. Após o Sr. Bleach enviar seu relatório, muito surpreso por ter sido reconhecido daquela forma, teve algumas dúvidas e questionou se a senhora B não teria sido avisada de sua visita por indiscrição de amigos. Fizemos-lhe notar que, nesse caso, teria sido mais vantajoso para a senhora B explorar essa indiscrição para documentar-se minuciosamente e fazer uma clarividência perfeita, do que revelar imediatamente que sabia quem era o visitante. O Sr. Bleach concordou. No entanto, decidimos de comum acordo tentar outra experiência. Justamente um de nossos colaboradores viu-se impedido de ir,
E aproveitamos para mandar em seu lugar, no último minuto, a irmã mais nova do Sr. Bullish, em estrito incógnito. A Sra. Bullish não se parece com seu irmão. Será visto no relatório dela, que a Sra. B teve a mesma visão com o mesmo resultado, porém no final e não no início da sessão. Relatório da Srta. May Bullish, sessão de 15 de junho de 1920, às 10 horas da manhã. Sra. B. Não vejo nada, não posso ver nada, talvez eu não veja nada. Isso acontece comigo às vezes. Além disso, sua força é superior à minha, vai me impedir de ver. Você deve ser médium, isso explicaria você tem visões? Há uma força atrás de você. Desprende-se de você. Vejo agora um ancião. Você está rodeada de luz, não entendo o que me dizem. Não vejo nada mais. É certamente o seu guia, ou sua alma irmã. É muito alto, muito belo, com uma túnica branca. Usa turbante. Quanta força sai dele! E também bondade, doçura. Meu amigo, fale. Diz que está unido a você há milhares de anos, em muitas encarnações, segue você, espera você. Ele me mostra algumas coisas, é estranho, não compreendo. Diz que você está assinalada. E eu vejo em você uma estrela na testa. O que isso significa? Também me mostra um caminho reto e luminoso que termina em um triângulo. Sim, é isso, uma espécie de triângulo formado por 3 pontos. Mas ao lado dele há outro caminho que faz assim, ela traça algumas espirais com a mão, forma bifurcações. Você ficou para trás em suas vidas passadas. Vejo algumas quedas. Ele ultrapassou você, mas se juntará a você quando chegar a hora. Você sofreu muito nesta vida, física e moralmente. Oh, quanto sofrimento! Até dramas. E seu corpo frequentemente protesta quando você age. Você perdeu amigos em seu caminho espiritual, outros têm se afastado, você está desamparada sob muitos aspectos. No entanto, vejo que muitas almas estão unidas a você. A família terrestre não desempenhou um grande papel em sua vida. Você teria outra missão? Mas quanto você sofreu em qualquer caso. Era preciso, para chegar onde está. Vejo que você escreve um nome. Annie. Ana. Annie. Quem é? Você conhece essa pessoa? Tem desempenhado um grande papel em sua vida. Ele a tem ajudado, vai ajudá-la ainda mais depois de sua morte. Porque o guia de você me disse que ela morrerá muito em breve, mas você verá ainda antes muito em breve sua obra deverá ser continuada. Vejo você associada a um homem grisalho, mas aqui vocês chefiam um movimento. Vocês evoluirão ainda nas vidas futuras. Conhecerão uma grande parte da verdade, não toda a verdade ainda. Eu vejo o hindu fazer o gesto de abrir a testa a você e extrair, então você verá e saberá outra coisa. Annie fará você mudar de roteiro. Vejo bifurcações, mas algumas fazem parte de seu destino, você não podia alterá-las. Eles o obrigaram a fazer coisas que seriam úteis para você. Agora vejo uma jovem luminosa. Você perdeu alguém, uma amiga, 25 ou 30 anos atrás, que poderia ser esta jovem. Ela escreve o nome de Pedro. Você sabe quem é? Ele corre um perigo mais moral do que físico. Também vejo que escrevem João. Depois Isabel. Você lida com literatura. Você é autora, deve continuar. Eles não fazem você escrever senão o que irá ser útil. Você está inspirada muitas vezes. Onde é que eu vi este guia, este hindu? Eu vi pouco tempo atrás, 2 ou 3 vezes. Agora eu sei. Não. A porta se fecha, procuro, não vejo quando foi que ele veio. Pronuncia palavras em um idioma que não conheço. Diria que atua sobre a minha boca para me fazer pronunciá-las. Não posso. Faça-me entender, meu amigo. Quase não entendo o sentido das palavras. Que pena. Teria coisas tão interessantes para dizer. Ponto A. Toda essa luz que está em torno a você. E essa estrela, e esse triângulo que eu continuo vendo. Eu não entendo o que você quer dizer, meu amigo. Oh, bem que eu gostaria. Só entendo que você não é como todo mundo e que você vê minha morte como sendo próxima. Ela. Não antes de 7 ou 8 anos. Foi adiada por causa de sua missão. Mas eu poderia continuar até o fim. Ela. Sim. Você vai sofrer, mas vai agir,
Mesmo assim, viver é seu sacrifício. É mais abençoado ser liberado. A porta abre-se novamente. Vejo um nome escrito, Bleach. Eu. Esse é o meu nome. Ela dá um grito de alegria. Ah, agora entendo. O oriental havia me anunciado a visita de um Sr. Bleach. Eu. Ele é meu irmão. Ela está radiante e solta uma exclamação de alegria. Oh, como estou feliz. Era, portanto, seu irmão. É muito simpático. O guia havia anunciado a visita dele, mas não a de você. Por quê? Eu. É que foi depois da visita do meu irmão quando o Dr. Gelei me propôs que eu viesse vê-la para a investigação que eles estão fazendo. Ela. Então, ainda melhor. A sessão termina com um bate-papo amigável. A Bleach. Após esta sessão, a segunda irmã do Sr. Bleach, Senhora Zelma Bleach, que não se parece com seu irmão nem com sua irmã, foi ver a Sra. B sozinha, sem apresentação, mantendo absoluto sigilo, mesmo sem avisar seus parentes ou instituto sobre essa gestão. Ora, eis o que aconteceu. Recém-sentada, a Sra. B exclamou, como isto é curioso. Também vejo um triângulo em você. Você é teosofista? Vejo um oriental ao seu lado, mas não é o mesmo que vi em outras ocasiões. Ele escreve, Senhorita Bleach, você a conhece, sem dúvida. A Sra. Zelma Bleach, perplexa, não escondeu mais sua identidade. Relatório da Sra. Libert. À minha entrada, a Sra. B me faz sentar na frente dela e diz, não pense em nada e, 1 ou 2 segundos depois, diz, Gabriel é seu marido, não é? Falecido. R. Sim. Sra. B, eu estou vendo, uma grande luz branca, é muito luminoso. Ele estende as mãos para mim como se quisesse me mostrar alguma coisa. Sim, ele me mostra seus anéis, um anel que ele tem em alta estima, que você deu a ele. Aquele anel deseja fortemente que você o tenha. É o seu pensamento fixo, quer que você use. Você sabe o que isso quer dizer? Eu. Sim, com efeito, antes de morrer, ele estava querendo mandá-los para mim. Sra. B, como estou feliz por ter podido provar imediatamente que estava falando a verdade. Eu temia que você duvidasse de mim e pedi aos amigos que lhe dessem uma prova imediatamente. Mas você está rodeada de mortos com os quais estava em constante comunhão e com os quais ainda vive completamente. Você não é totalmente infeliz vivendo tão perto deles. Vejo, acima de tudo, 3 grandes resplendores brancos, Gabriel e Al. E André. Como você está rodeada de pessoas cujo nome começa com A. André amava muito teus filhos, ele os considerava quase tanto como os dele. Ele também te amava muito, mas todo o seu afeto era para os teus filhos. Al. Você sabe quem ele é, não consigo ver seu nome completo. Eu. Sim, Alberto. A Sra. B, como ele é luminoso, oh, não há cabeça, é um mingau, não resta nada dele, está completamente esmagado, todo o seu corpo não representa ser maior do que isso, ela aponta a uma massa de 0,20 metros de altura. Você sabia que ele morreu assim? Eu. Sim, ele caiu de um aeroplano. Sra. B, mas antes que sua cabeça fosse arrancada ele já estava morto. Eis que ele retorna inteiro agora. Ele te amava muito, ele tinha um carinho especial por você. Aqui a Sra. B repete-me textualmente as palavras que Alberto me dissera em uma conversa confidencial que tivemos em 1917. Depois, acrescentou, Al. Quer que você zele por seus filhos como uma segunda mãe, principalmente CH. Você sabe quem é? Eu. Justiniane, talvez. Sra. B, provavelmente, porque eu só vejo CH, e não é Charles. Você tem que zelar por Justiniane. Mas quantos ao seu redor, Amelia, Antonieta, Ana? Você tem uma filha que é muito apta para a música. Quanto ao seu menino, não tema nada, ele será quase um homem de gênio. Você serve como laço de união para toda a sua família. Eles gostam de te pedir conselhos e te procuram quando há um aborrecimento, uma dificuldade. Você quer me fazer perguntas? Eu. Você pode me falar sobre Henrique? Sra. B, Henrique, não posso, não vejo. Eu. Onde meu marido foi ferido. Sra. B, não vejo ferida, é incrível, porque sempre as vejo, não vejo sangue.
Ele deve ter sofrido uma hemorragia interna. Mas que luminosos são esses três seres que rodeiam você. Nunca vi seres tais. Deviam ser de uma lealdade e franqueza sem igual. Você tem outros seres ao seu redor, mas aqueles, em particular o Gabriel, ocupam tudo e mal posso vê-los. Margarida, uma mulher que me diz ter amado muito você e seu marido. Maurício. Mas este não está morto. Notas da Sra. Libert. Tudo o que a Sra. B me disse era a própria verdade. O anel que meu marido usava, e que eu lhe tinha dado, foi entregue por ele, após seu ferimento mortal, para ser enviado a mim depois do seu falecimento. Meu cunhado André Libert amava muitíssimo os meus filhos. Após a morte de meu marido, ele me escreveu que seus filhos são agora meus. Sinto um afeto especial por Justiniane, filha do meu irmão Alberto e, há muito tempo, meu irmão me recomendou seus filhos. Margarida e Maurício são meus tios, muito queridos por meu marido e por mim. Estou cercado por pessoas cujos nomes começam com em todos os assuntos íntimos. A Sra. B tem sido admirável em precisão e justeza. Apesar do pouco que eu sei sobre a morte de meu marido, acredito que ele teve um ferimento no estômago e que morreu de hemorragia interna. Conclusões e ensinamentos. O estudo experimental cujos resultados publicamos não está completo. Faltam duas atas, a do médico, inspetor-geral, Sr. Calmette, e a do Dr. Z. Quando o Dr. Calmette apareceu na casa da Sra. B, ele descobriu que ela o conhecia. Por mais interessante que tenha sido a sessão, ela não poderia mais ser conclusiva, uma vez que a Sra. B estava, é claro, ciente dos acontecimentos nefastos que a família de nosso eminente colaborador havia sofrido. A clarividência da Sra. B foi, no entanto, além das circunstâncias conhecidas, permitindo-lhe reconstituir detalhes íntimos da vida do Dr. Calmette, detalhes que era impossível que ela pudesse conhecer. Mas faltava-nos o interesse principal da sessão, que é dado pelo incógnito do visitante. De acordo com o Dr. Calmette, decidimos, portanto, não mencionar seu relato. Outra ata que nos faltou, é a do Dr. Z. No momento de entrar na imprensa não tinha chegado até nós. Mas a narração dela foi feita pelo próprio Dr. Z perante 12 testemunhas, todos homens de ciência e metapsiquistas, e fazemos de coro seu resumo até podermos publicá-la na íntegra. O Dr. Z teve a imensa dor de perder seu filho, morto na guerra. O jovem foi oficialmente declarado desaparecido. Seu pai ignorava tudo relacionado ao seu fim e nem mesmo sabia com certeza se ele estava morto ou prisioneiro. Na sessão com a Sra. B, ela descreveu o jovem, que dizia ver ao lado do Dr. Z. Disse o nome dele e repetiu, falando que era da parte dele, indicações completas sobre o local de sua sepultura, o nome da localidade designando um dos cemitérios dos soldados, especificando a rua onde estava o túmulo e até o número deste túmulo. Nenhum desses detalhes era conhecido, e mais tarde foi visto que eram exatos. O infeliz pai pôde, de fato, descobrir facilmente o túmulo de seu filho, sem outras indicações além das notas tomadas por ele na sessão com a Sra. B. Devemos agora tentar expor, na medida do possível, as conclusões que resultam de nossa pesquisa. Duas questões principais são apresentadas a nós. Primeira, a lucidez, é uma realidade? Segunda, como interpretá-la? Primeira, a lucidez é uma realidade? Reservaremos para a segunda questão qualquer discussão sobre o mecanismo que se supõe envolvido nas visões da Sra. B, e iremos simplesmente nos perguntarmos o seguinte. A Sra. B tem dado provas de conhecimentos adquiridos sem o auxílio dos sentidos, fora dos procedimentos normais de aprender e saber. O que principalmente chama a atenção em nossa pesquisa é o grande número de resultados positivos, em média 2 em cada 3, e a precisão de alguns detalhes. Essa dupla consideração é suficiente para eliminar em bloco a hipótese das coincidências. Se nos limitarmos às narrações de nossos colaboradores, encontramos detalhes íntimos e secretos, fornecidos pela vidente, descrições de caracteres psíquicos e individuais, caracteres físicos e roupas, nomes próprios, entre eles alguns inesperados e peculiaridades surpreendentes. Tomemos, por exemplo, o relato do Sr. de Brat. 3 nomes aparecem: Santiago, Isabel, Priscila. Se imaginarmos,
levando a desconfiança ao extremo, que os nomes de Santiago e Isabel são fruto de uma coincidência fortuita. É impossível dar a mesma explicação para o de Priscila, nome pouco usado na Inglaterra e absolutamente desconhecido na França. A descrição de Isabel, a designação exata da doença da qual morreu, os detalhes íntimos dados ao investigador, não podem em modo algum ser obra do acaso. As mesmas reflexões servem para o caso do Sr. Lemerle e para a maioria dos fatos referidos por nossos colaboradores. Após eliminar, tão amplamente quanto se quiser, os casos que deixam margem para dúvidas, resulta da pesquisa a seguinte conclusão, sem qualquer sombra de dúvida: as visões justas da Sra. B não são fruto de felizes coincidências. Seriam então produto de fraude. Seja qual for a nossa certeza absoluta sobre a boa-fé da Sra. B, somos cientificamente obrigados a estudar esta hipótese em si mesma, fora de qualquer consideração ou julgamento de ordem subjetiva. Devemos recordar brevemente as condições de nosso estudo. Em primeiro lugar, eu conheci a lista de colaboradores, escolhidos em meios muito diferentes, e a eles me dirigi individualmente sem que cada um soubesse outra data que não a da sua sessão. Poder-se-ia supor, é verdade, que essa lista pudesse ter chegado, por algum meio, uma distração de minha parte, a cumplicidade de um criado pago pela Sra. B, etc., ao conhecimento da vidente. Pois bem, até esta objeção estava prevista, tive cuidado de mudar a ordem da lista várias vezes. Os seguintes investigadores foram para a casa da Sra. B em um dia diferente daquele originalmente designado para eles. São a Sra. Gay, o Sr. Lemerle, a Sra. Anne Bleche, a Sra. R. Um de nossos colaboradores, o Sr. de Brat, não estava inscrito. Substituiu, no último minuto e no próprio dia da sua chegada a Paris, um investigador que não podia comparecer. Outros não constavam da lista, como a Sra. de Montebello, que foi enviada diretamente à Sra. B pelo professor Richet. Em segundo lugar, de acordo com o programa, nossos colaboradores evitaram cuidadosamente pronunciar palavra ou fazer gesto algum que pudesse anular seu incógnito. Eles simplesmente se apresentaram no dia e hora marcados, e ativeram-se à retenção das palavras da Sra. B. Lembrando que vários deles não moravam em Paris, que o Sr. de Brat é estrangeiro. Nessas condições, como a Sra. B. teria conseguido se documentar com antecedência sobre detalhes íntimos revelados nas sessões? A hipótese de uma vasta polícia privada da Sra. B, abrangendo Paris, França e Inglaterra, é tão absurda que não pode ser sustentada seriamente. Mas isso não é tudo. Vamos admitir por um momento essa tola suposição como verdadeira. Teríamos resolvido apenas metade da dificuldade. Não teria sido suficiente para a Sra. B estar documentada. Teria sido necessário adivinhar, de cada vez, quem era o colaborador anônimo que comparecia, e não confundir suas informações. Terceira consideração, por último, muitos fatos revelados nas vidências da Sra. B não poderiam ser conhecidos por meio de uma investigação policial, por minuciosa que fosse. Por exemplo, a Sra. Liberty ouve repetir as palavras ditas por seu irmão Alberto em uma conversa confidencial. Da mesma forma, a Sra. R. ouve mencionar uma frase inteiramente íntima escrita por seu marido em uma de suas últimas cartas. O Sr. Geolange ouve lembrar, com espanto, a estranha história de sua punição mediúnica que ele era o único no mundo em saber, e da qual não havia falado nem mesmo aos seus mais íntimos. Vemos até que ponto toda fraude é impossível em nossa investigação. Esta impossibilidade dispensa-nos de insistir em considerações que não são menos importantes para nós, mas menos evidentes em si mesmas, tais como as provas de boa-fé da Sra. B, que resultam de muitos incidentes nas sessões, apontados pelos nossos colaboradores, e do nosso profundo conhecimento desta médium. Podemos, portanto, garantir formalmente que a Sra. B tem dado prova, no nosso trabalho de investigação, de conhecimentos não adquiridos por vias sensoriais e por procedimentos normais. Admitida a lucidez, devemos agora nos perguntar qual é o seu mecanismo. É uma simples leitura de pensamento. Observemos primeiro que essa expressão, leitura do pensamento, é imprópria. Quase nunca, nas experiências e observações desta ordem, é uma questão de leitura consciente do pensamento.
Vários dos nossos colaboradores têm notado isso expressamente. Mas se em vez de leitura do pensamento dissermos, comunhão-mento mental, então a hipótese torna-se racional e deve ser tomada seriamente em consideração. Nesta hipótese, a lucidez da Sra. B consistiria essencialmente em uma leitura, por sua parte, de clichês mentais, geralmente subconscientes, do consulente. Haveria, nesse caso, como uma interpenetração da subconsciência deste último pela da Sra. B. Esta comunhão-mento mental tomaria na vidente o aspecto espiritoide, por meio de uma espécie de objetivação reflexa de uma imagem conforme ao clichê mental percebido. Ela teria criado, inteiramente, o espírito comunicante por meio dos elementos tomados inconscientemente no inconsciente do pesquisador. A hipótese da lucidez por comunhão-mento mental apresenta a singularidade de ser tão difícil de eliminar quanto de provar sua certeza. Parece racional, ela se oferece por si mesma imediatamente ao pensamento, porém, indo ao fundo das coisas, se a questão é examinada de um ponto de vista rigorosamente filosófico, não há razão forte para adotá-la sistematicamente. O conde de Gramont, comprovando que a Sra. B diz a ele o nome de seu filho e descreve sua morte, coisas que ele sabia, conclui que, trata-se evidentemente de uma leitura do pensamento. Nós não julgamos inteiramente como nosso eminente colaborador. O que é evidente não é que seja uma leitura de pensamento, simplesmente, que a leitura de pensamento não pode ser descartada como explicação do caso. Se considerarmos cada fato em si mesmo, quase sempre chegaremos à mesma conclusão. Em nossas pesquisas, a comunhão-mento mental não pode ser descartada com toda a certeza, exceto em um caso, o do Dr. Z. Mas como justamente, do ponto de vista filosófico, basta que uma hipótese não possa ser aplicada a todos os casos para que ela perca, em última instância, seu caráter ilusório de representar uma interpretação exclusiva e quase providencial. Refugiar-se nesta hipótese como inesperado asilo, no limiar do mistério, aparece como profundamente irracional. A comunhão-mento mental não pode ser invocada em todos os casos. Nada, então, nos permite afirmar que não estamos errados nos casos em que ela nos parece em funções. Por último, quando consideramos que a leitura do pensamento é tão inexplicável e revolucionária quanto a clarividência, entendemos como é ilógico invocá-la a cada passo. Se nos recusarmos a considerar a leitura de pensamento como fator primordial e essencial da lucidez, ficamos em presença de duas outras hipóteses, a da realidade objetiva das visões da Sra. B e a da clarividência pura. A hipótese espírita não deve ser afastada a priori. Visto que homens sábios como Odgson, como Slope, como Barrett, como Olivier Lodge, acreditaram poder adotá-la em casos semelhantes à nossa pesquisa, depois de esgotadas as demais interpretações, deve ser considerada seriamente. A questão que se impõe é, portanto, a seguinte: a hipótese espírita deve ser considerada como explicação geral das visões da Sra. B? Não pensamos assim e devemos dizer por quê. Tomemos uma primeira ordem de fatos, a descrição dos caracteres físicos dos espíritos. É verdade que essa característica física, corpo, rosto e traje, só pode ser fruto de um trabalho ideoplástico, de uma reconstituição momentânea da representação objetiva do ser como ele era quando vivia. Com efeito, é necessário deixar aos humoristas a opinião de que os espíritos ficam, no além, vestidos como estavam no dia da sua morte, de modo que o mundo do além deve se assemelhar a um imenso baile de trajes. As manifestações aparentes de que se trata não são, com toda a evidência, repetiremos, senão o resultado de um processo ideoplástico indispensável para as identificações. Pode-se presumir que esse processo ideoplástico pertence a entidades distintas e autônomas, a espíritos, mas pode também logicamente ser localizado no subconsciente da Sra. B. A descrição exata dos caracteres físicos feita pela vidente, não poderia, por conseguinte, ser considerada como evidência suficiente a favor da hipótese espírita. A visão dos caracteres psíquicos, a revelação de peculiaridades íntimas individuais, deixam-nos ainda mais perplexos. É bem verdade que as entidades parecem mostrar autonomia revelando uma atividade extrínseca que não pode ser facilmente reduzida ao limite dos clichês mentais percebidos pela Sra. B, mas aqui também a prova irrefutável desvanece-se.
A hipótese da clarividência pura sempre pode ser invocada para explicar tudo, até mesmo as revelações ignoradas do pesquisador, como no caso do Dr. Z. Julgamos prudente, em qualquer caso, nos reservarmos uma opinião sobre esta matéria. Evidentemente, a questão da realidade ou não realidade dos comunicadores não pode nem mesmo ser proposta em nossa breve investigação. A solução do formidável e grandioso problema da sobrevivência não poderia ser tentada em um trabalho metapsíquico parcial e fragmentário. Em qualquer caso, não pode ser concebido senão como o coroamento final do edifício metapsíquico. Capítulo 3. Um caso notável de autopremonição de morte. O caso a seguir, de autopremonição de morte, é notável pela precisão de seus detalhes, detalhes que verifiquei eu mesmo, tendo sido, como médico, testemunha deste drama do princípio ao fim. O Sr. Dencalce, de 76 anos, morreu em 31 de outubro de 1916. Cerca de 6 meses antes, embora gozasse de perfeita saúde, ele anunciou aos seus que sua morte viria antes do inverno. A partir daquele momento ele não cessou, dia a dia, de afirmar sua convicção. No início, a família prestou pouca atenção a essas ideias negras, que pareciam não se basear em nada. Mas como o Sr. Dencalce comia mal e emagrecia visivelmente, eles se inquietaram e quiseram que ele fosse tratado. O Sr. Dencalce recusou energicamente, declarando que todos os cuidados eram inúteis. Acrescentou que não consentiria em consultar um médico, exceto quando percebesse que seus últimos dias estavam chegando, e isso unicamente por puro formulismo. 8 ou 10 dias antes de sua morte, ele declarou que sabia a data exata do evento, que seria no dia de Todos os Santos. Logo depois, cumprindo a promessa feita, concordou em chamar o médico. Eu vi pela primeira vez em 28 de outubro. A família já havia me informado previamente de sua obsessão. Encontrei um ancião muito enfraquecido, mas ainda ativo, levando uma vida quase normal e não mostrando indício algum de morte próxima. Eu examinei cuidadosamente. Não havia lesão orgânica em parte alguma, o coração estava funcionando perfeitamente, ele não tinha febre. O único sintoma mórbido que pude encontrar, sintoma que nada tinha de alarmante, consistia em alguns sinais de bronquite crônica leve, que o Sr. Dencalce sofria durante os invernos, de muitos anos atrás, sem guardar cama. Tentei tranquilizar o ancião, mas minha sugestão fracassou completamente. O Sr. Dencalce enfrentava sua morte, que julgava próxima, com perfeita serenidade. Ele simplesmente me disse estar feliz em me ver e que eu seguiria minhas prescrições, mas que tudo seria inútil e que mantinha absolutamente sua predição. Não obstante isso, após meu exame, negativo do ponto de vista médico, acreditei poder tranquilizar a família até certo ponto, com a única ressalva de que, sem um cuidado sério na alimentação, o ancião, cujo estado de desnutrição era evidente, acabaria adoecendo gravemente. No dia seguinte, 29 de outubro, o Sr. Dencalce completou sua predição com as seguintes precisões surpreendentes. Eu morrerei, disse ele, no dia de Todos os Santos, quando a meia-noite chegar. Não terei sofrimento ou agonia. Estarei falando até o último momento. À meia-noite, vai parecer que adormeço, mas não será sono, será morte. Após a minha morte, uma de vocês, a família incluía sua esposa, sua filha e sua neta, vai dar gritos e ter um colapso nervoso. Isso dificultará minha desencarnação. A segunda-feira, dia 30, passou sem incidentes. Na manhã do dia dos Santos, terça-feira, 31, de manhã, o Sr. Dencalce de repente percebeu uma dor no lado esquerdo. Ele se deitou, declarando que não iria mais se levantar. Eu vi e examinei à tarde. Encontrei início de pneumonia na base esquerda, com febre de 40 graus. A situação mudava e a partir desse momento o cumprimento da premonição tornava-se provável, mas, em todo caso, não dentro do prazo estabelecido, pois a morte por pneumonia não ocorre nos primeiros dias. Tudo aconteceu, no entanto, conforme havia sido anunciado pelo Sr. Dencalce. Ele não sofreu nada, falou até o último momento, fazendo calmamente suas últimas recomendações. Por volta das 11h30, perguntou à esposa, que horas são? Ela,
Na esperança de enganá-lo, respondeu, 2 da manhã. O paciente respondeu, não. Não são ainda 12 horas. Às 12 horas da noite morrerei. Às 12 ele virou-se para a parede e pareceu adormecer. Sua esposa aproximou-se inquieta. Mas o Sr. D., levantando a mão, indicou com o dedo, sem falar, o relógio, que naquele momento batia meia-noite. Então, a mão caiu sobre a cama. O Sr. D. estava morto, sem um suspiro. Apenas sua esposa e sua filha estavam no quarto. A filha desta última estava em uma sala imediata. Foram avisá-la com cautela. Mas esta jovem, de grande intelectualidade, muito instruída e geralmente muito dona de si, sofreu então uma violenta crise de desespero, soltou gritos agudos e continuou até o amanhecer em um penosíssimo estado nervoso. A premonição do Sr. Dencalce foi assim realizada, ponto por ponto. Para ser completo, devo dizer que o Sr. Dencalce atribuía sua premonição a uma revelação espírita. Foi sua irmã, morta antes dele, que lhe anunciara isso, segundo ele disse, várias vezes. O mais curioso, e isso parece indicar que a intuição mediúnica ou lúcida tem algo de hereditário, é que a filha do Sr. Dencalce, que citamos neste relato, e que me dava notícia, dia a dia, antes do evento fatal das predições de seu pai, ela também possui poderes de clarividência extremamente notáveis. É a Sra. Fraia, tão conhecida por todos os psiquistas. A multiplicidade e precisão dos detalhes no caso atual excluem absolutamente a hipótese de uma coincidência. Também excluem a influência da autossugestão. Esta, mesmo admitindo ser todo-poderosa, não poderia, no entanto, produzir a pneumonia, nem acidente de qualquer espécie. Casos de autopremonição de morte não são muito raros nos anais do metapsiquismo. Sr. Flammarion referia muitos exemplos em um artigo publicado em 1911 e discutiu magistralmente a sua possível gênese. Desde então, outros casos foram publicados. Creio-me no dever de recordar em algumas linhas os principais dentre esses casos, remetendo o leitor, para detalhes e referências, a obras especiais. Algumas dessas premonições apresentam analogias chocantes com a do Sr. Dencalce. O caso de João Vitalis é particularmente comparável àquele. Caso de João Vitalis, referido pelo Dr. Discernine. João Vitalis, 30 anos, saudável e vigoroso, sem qualquer tara orgânica, foi atacado por reumatismo articular agudo e atendido pelo Dr. Discernine. A doença estava seguindo seu curso, a maioria das articulações estavam inchadas e muito doloridas. O doente estava com febre alta. Certa manhã, na visita diária, ficou surpreso ao ver o enfermo curado, vestido, cheio de alegria e ânimo. Ele disse ao médico, que estava atordoado, como seu pai, morto, aparecera para ele à noite, tocaram em todo o seu corpo para tirar a dor e a febre, o qual conseguiu, e depois havia se despedido anunciando que ele morreria sem sofrimento, na noite desse mesmo dia, às 9 horas. Durante o dia, João Vitalis não apresentou alterações mórbidas. O exame clínico do médico foi totalmente negativo, em particular, não havia sintoma algum de reumatismo cerebral. A febre havia desaparecido totalmente. João Vitalis, com grande apetite, pediu que lhe servissem um bife com batatas, que devorou, e passou o tempo colocando em ordem seus assuntos, sem ter a menor dúvida quanto ao cumprimento da predição e apesar dos esforços dos amigos e da família para fazê-lo pensar em outra coisa. À noite, na companhia deles e do médico, ele continuou falando até que viu o relógio marcar 1 minuto para as 9. Então ele disse: chegou a hora. Beijou os seus, disse adeus a todos, deitou-se tranquilamente em seu leito, tornou a dizer: adeus, adeus. E não se mexeu mais. O médico então, acreditando ser uma brincadeira macabra, aproximou-se do simulador. Mas João Vitalis estava morto, morto sem um estertor, sem um suspiro, como o médico nunca tinha visto antes ninguém morrer. Eis agora outros casos não menos curiosos, mas um tanto diferentes. Caso do pequeno Ray, referência do Dr. Odigson. O pequeno Ray era um menino de 2 anos e 7 meses, em perfeita saúde. Um dia ele disse que seu irmão mais novo, que havia morrido pouco tempo antes,
Estava chamando e queria levá-lo com ele. A criança ouvia seus chamados frequentes à noite e até mesmo durante o dia. Um dia ele chamou sua mãe, dizendo que seu irmão estava sentado na cadeirinha que ele usava quando era vivo e que estava sorrindo para ele. Quando a mãe vinha, o menino Ra disse: "Mamãe, mais rápido. Não está mais lá." Se você tivesse visto como ele sorriu para Rai, quando Ra passou ao lado dele. Rai vai ir embora com ele, mas não você tem que chorar, mamãe. O garoto morreu, em efeito, de uma doença repentina, 2 meses depois de seu irmão. Caso Giula Grisi. A famosa cantora Giula Grisi teve na primavera do ano de 1800, a seguinte visão: sua filha Bela, falecida 8 anos antes, apareceu para ela e anunciou que logo estariam juntas. Giula estava em perfeita saúde na época. Não duvidando do cumprimento da predição, comunicou aos amigos. Ela, em efeito, morreu em 5 de novembro de 1869, murmurando o nome de Bela e estendendo a mão para uma pessoa invisível. Caso Norris. Uma senhora chamada Norris teve a visão de uma amiga falecida que anunciou que ela morreria no dia seguinte. Ele fez seus últimos preparativos e morreu na hora indicada. Caso Arabelle Barrett. O famoso poeta inglês Browning relata o caso a seguir. Sua cunhada Miss Arabelle Barrett teve na noite de 19 de julho de 1868, a visão de sua mãe morta, que declarou que ela iria morrer no término de 5 anos. Miss Barrett morreu no prazo de 5 anos menos um mês. Caso Armando Carrel. Poucos dias antes do duelo que lhe custou a vida, Armando Carrel viu sua mãe em sonhos, que anunciava sua morte próxima, e comunicou aos amigos. Caso referido por Louis Blanc em sua História de 10 anos. Caso Irene Musa. Eis o relato deste caso notável, feito pela senhorita Dudley, da comédia francesa. Ela era espírita convicta e uma médium rara. Escrevia em um estado particular, parecendo dormir e alheia a tudo. No final de uma sessão, em 30 de janeiro de 1908, perguntaram: "Você vê alguma coisa para o médium?" Ela escreveu: "Ele deixará os seus, mas não alcançará, em 1908, a realização de seus projetos. E depois? Voltará para a França. E depois? Não quero dizer nada mais." Ela joga fora o lápis e lágrimas grossas escorrem de seus olhos. Eles devolvem o lápis a ela e repetem depois. Ainda chorando, ela escreve: "É horrível demais, prefiro parar." Realizações. Na primavera partia para a Argentina. Não se realizaram seus projetos. Voltava a Paris em janeiro de 1909 e, em 22 de fevereiro, era vítima de um terrível acidente. Durante uma loção antisséptica, seus cabelos ficaram inflamados. Em um instante era uma tocha viva e horas depois morreu em meio a sofrimentos atrozes, suportados heroicamente. Caso da Sra. X, relatado pelo Dr. Odigson. A Sra. X, no final de uma gravidez, nos primeiros dias de março de 1896, teve a seguinte visão: uma noite, seu pai, morto, apareceu a ela. Ele tinha um calendário na mão e apontou para a data de 22 de março. A Sra. X acreditava que a data indicada era dela dar à luz e, muito feliz, contou para a família. Ora, o parto aconteceu no dia 12. A jovem teve que enfrentar as brincadeiras dos seus. O pós-parto foi normal. De repente, em 21 de março foi atacada de uma amigdalite aguda, imediatamente complicada por meningite fulminante. Entrou em coma e morreu no dia 22. Eis aqui outros casos em que a premonição não revestiu o caráter espírita, mas manifestou-se em um lampejo de lucidez, seja durante o sono ou na vigília. Caso da religiosa de Tinos. Trata-se de uma freira, louca há 8 anos atrás e recluída em um asilo para alienados. Uma manhã ela de repente parecia curada e falava razoavelmente, para profundo espanto do Dr. de Sermine, sob os cuidados de quem ela estava. Ela então disse a ele que iria morrer na noite seguinte. O médico a examinou e não encontrou febre ou sintomas de doenças orgânicas. No entanto, ela morreu durante a noite. Caso da anciã inválida no Hospital Saintia. Era uma anciã inválida, atacada de pneumonia em 6º dia, e agonizando. O Dr. de Sermine, muito convencido de que não mais podia ser ouvido,
prognosticou em voz alta a morte iminente da paciente. Mas esta, com a voz entrecortada, murmurou que só morreria 2 dias depois, às 5 horas. O que, de fato, aconteceu.